Boa noite. Boa noite. Oi, Rafa, bem-vindo. Bem-vindos. Boa noite, Maila. Oi, pastora Janine. Oi, Bi. Samuel, Dri, boa noite. Minha avó entrou agora. Então, vamos lá. Oi, mamãe, boa noite. Oi, Duda. Que saudade. Vamos lá, vou falar com vocês hoje uma palavra que é uma palavra que muita gente conhece, né? Uma palavra que muita gente conhece. A gente já ouviu falar dessa palavra muitas e muitas vezes. Mas Deus colocou no meu coração essa palavra há algum tempo, alguns dias, algumas semanas. E Ele tem trabalhado tanto em mim através dessa palavra. E eu queria compartilhar com vocês um pouco do que Deus tem falado comigo, um pouco do que Deus tem me ensinado. Como a maioria sabe, né? Eu tô nesse tempo sem Insta, mas vivendo grande parte da bondade, da misericórdia e da graça do Senhor aqui na vida real, né? E o que eu mais orava e pedia para Deus é: Deus, eu quero viver com o Senhor muito mais do que mostrar, muito mais do que ver o que os outros estão vivendo. Eu quero viver a bondade do Senhor para minha vida. Então, Deus, Ele tem me dado muitas respostas. E eu sempre falo para vocês, né, que que o Instagram ele me distrai muito. E quando eu vejo que o Instagram tá me distraindo mais do que é o normal que ele me distrai, eu sempre retiro, né? E eu sempre falo para vocês que o diabo, ele não quer nos parar, ele não precisa nos parar. Muitas vezes o que o diabo quer e o que ele procura é nos distrair. Porque quando ele nos distrai, ele já está fazendo um excelente trabalho. Então, eu quero começar dando esse conselho para vocês. Cuidado com as distrações. Cuidado com o que tira o seu foco. Cuidado com o que tira a sua busca, do que tira você da corrida da vida. Muito cuidado com as distrações que aparecem. Mas vamos lá, eu queria que vocês lessem comigo duas passagens, tá? No Evangelho de Lucas e Mateus. É a mesma passagem, mas tem detalhes diferentes. Então eu orava e, nossa, sobre qual, né? E aí Deus ministrou no meu coração e a gente vai fazer um comparativo entre as duas, né? Então fica em primeiro Lucas 6, versículo 26. Lucas 6, versículo 46 ao 49. Lucas 6, 46. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra,
aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. E aí agora a gente vai ler Mateus 7, do 24 ao 27. Esse é no Evangelho de Lucas e agora a gente vai ler o Evangelho de Mateus, que diz, a partir do versículo 24, capítulo 7. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Versículo 28 e 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo e te agradeço por mais uma noite na tua presença. Senhor, eu te agradeço pela tua presença aqui. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que tu tens feito, Pai, na minha vida e através da minha vida. Eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa aqui presente, por cada coração disposto e disponível a ouvir a tua voz nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu peço que nesse momento, Pai, tu comece a entrar nas casas, Senhor, no trabalho, seja onde essa pessoa estiver, Pai. Que teu Espírito Santo possa inundar os nossos corações nessa noite. Que a tua palavra, Senhor, ela venha viva e eficaz, Pai. Que ela penetre fundo na nossa alma. Que ela seja capaz de dividir juntas. Que ela seja capaz, Senhor, de trazer a renovação da nossa mente. Que essa palavra liberada hoje venha, Pai, e seja a transformação da nossa vida. Pai, que nós sejamos capazes de ouvir a palavra de hoje e praticar tudo aquilo que o Senhor vai ministrar nos nossos corações. Espírito Santo de Deus, eu chamo a tua presença aqui, Pai, e que tu flua nesse lugar. Esse lugar é seu, Senhor. Fale através da minha boca. Enche, Senhor, o meu coração das tuas palavras e que nada que eu fale aqui saia de mim, mas que cada palavra venha nesse lugar, venha do teu coração, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que eu diminua, Pai, que não seja visto aqui a Daniela, mas seja visto a tua glória, que seja visto, Senhor, a tua presença, Pai. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações nessa noite. Esse lugar é seu. Em nome de Jesus. Amém. Então, nessa noite a gente vai falar um pouco sobre os nossos alicerces. Aonde eles estão, como eles estão firmados. Onde eles estão firmados. E a palavra de hoje, ela fala sobre 2 tipos de pessoas. Fala sobre o prudente e fala sobre o insensato. E essa palavra do prudente e do insensato, ela foi a última palavra, foi o último ensino de Jesus no monte, no monte do sermão, né? Quando ele estava no monte. Jesus, ele ensinou muito nesse sermão. Ele falou muitas coisas, ele deu muitos caminhos para as pessoas viverem. Ali tinha uma multidão ouvindo ele. E ali ele falou sobre as bem-aventuranças, ali ele falou sobre o sal da terra, a luz do mundo, ali ele falou sobre o homicídio, falou sobre o adultério, falou sobre o divórcio. Naquele sermão ele falou sobre a oração, sobre o jejum, falou sobre a porta estreita, a porta larga, falou sobre o maior e o menor no reino de Deus. E tantas outras coisas. E quando eu estudava sobre isso, eu até pesquisei
e não consegui encontrar estudos que mostrassem quantas horas Jesus ficou ensinando esse sermão, né? Porque a gente vai fazer uma live aqui, fala sobre uma única passagem e leva 40 minutos, 1 hora. Quanto tempo Jesus passou ensinando aquele povo? E ele falou sobre tantas e tantas coisas e, por último, ele fala sobre o prudente e o insensato. E ele fala, né? Aquele que ouve e pratica é o prudente, mas aquele que ouve e não pratica é o insensato. Então, a verdade é que todos estão ouvindo. A diferença está entre praticar e não praticar. Aqui dentro dessa live, todos estão ouvindo. Quando nós vamos na igreja, todos estão ouvindo. A diferença está entre os que praticam e os que não praticam. Então, eu acredito que ele deixa essa palavra por último para dizer assim: ei, aqui foi ensinado muitas coisas. O que vocês vão fazer a partir de agora? Aqui na live é ensinado muitas coisas. Mas o que vocês têm feito a partir do que vocês escutam? Vocês vão no culto, é ensinado muitas coisas. Mas o que é feito quando vocês saem? E aí diz, né, que quando Jesus acabou de dizer essas palavras, tantas e tantas e tantas palavras que foram faladas, a multidão estava maravilhada com o seu ensino. E eu fiquei pensando sobre isso porque quantas vezes nós ficamos maravilhados com o que a gente aprende? Quantos cultos nós vamos e a gente sai de lá falando: nossa, foi top, foi bom. Ah, esse culto eu fiquei arrepiada. Nossa, eu chorei. Ah, eu vou na conferência e foi muito bom. Nossa, como eu fiquei maravilhada nesse lugar. Nossa, essa live falou comigo. Quantas vezes ficamos maravilhadas, mas a gente não põe em prática aquilo que a gente escuta? O meu desejo, a minha oração, o meu pedido e o meu temor é para que nós sejamos como aqueles que ouvem e praticam. Não e jamais sejamos como aqueles que ouvem, que estão aqui toda sexta-feira, que estão no culto todo domingo, que estão em todas as conferências, que estão em todas as igrejas, que estão em todas as lives, que seguem todos os pastores e que vê todos os vídeos do YouTube, mas que não pratica. Muito cuidado com ouvir, mas não praticar. Só ouvir não nos transforma. Só ouvir não firma a nossa casa na rocha. Então, a minha oração é para que realmente essa palavra de hoje ela venha e ela seja viva e eficaz. E que ela venha mais afiada que uma espada de 2 gumes mesmo. E que ela penetre no nosso coração, a ponto de dividir a alma e o espírito. Que ela venha e que ela divida e que ela separe juntas e medulas. E que ela venha trazer o discernimento e que ela venha trazer a sabedoria e tudo aquilo que o Senhor está tentando nos ensinar há tanto tempo. E que muitas vezes a gente só escuta e a gente não põe em prática. E essa palavra ela fala sobre os 2 tipos de pessoa que construíram as suas casas. Então, muitas coisas dessa passagem me chamam a atenção, porque a construção existiu nas 2 casas. As 2 casas tiveram esforço, as 2 casas tiveram serviço. E as 2 casas, elas aparentam uma imagem. E eu fiquei me lembrando, quando eu era pequena, que eu
escutava essa passagem, como eu falei, é uma passagem que a maioria das pessoas conhece. Difícil quem não conhece a passagem da casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Só que na minha mentalidade infantil, eu imaginava como se fosse a casa dos 3 porquinhos. Eu imaginava que uma era tipo de palha e que outra era de cimento. E era essa a impressão que eu tinha. Que uma casa era feia e outra casa era bonita. Mas hoje, é claro que eu, com discernimento, com conhecimento, com maturidade, eu consigo compreender que a Bíblia ela não está falando da casa em si. Que a Bíblia está falando do que tem por baixo. Mas se tem mais alguém aqui hoje que nunca compreendeu tamanho profundo é essa passagem, o meu desejo é que para que todas as escamas dos nossos olhos caem nessa noite e que a gente consiga compreender que o reino de Deus ele está próximo. Que a gente consiga compreender que não é uma casinha, que não é uma fantasia. É tudo aquilo que nós somos. Porque a casa é tudo aquilo que é visto por fora. E nessa passagem, por isso que eu quis ler as duas, porque em uma fala sobre chuva e transbordar rios, a outra já fala sobre cavar fundo. Mas as duas falam a mesma coisa. E eu entendi que a casa, ela é a mesma. Não a mesma casa, mas as casas elas são iguais. Aparentemente são 2 casas iguais. Não é que uma casa é bonita e uma casa é feia. Aparentemente são 2 casas construídas iguais. Aparentemente você pode mostrar a sua casa para todos. Aparentemente eu posso vir aqui e mostrar essa casa para todos. Aparentemente nós podemos estar no culto. Aparentemente nós podemos postar uma foto feliz. Aparentemente a nossa família pode estar de pé. Aparentemente a gente pode construir uma imagem do que a gente quiser, principalmente no Instagram, principalmente fora de casa. Mas a palavra nos diz que o cair da chuva vem para todos. O transbordar de rios vem para todos. Soprar o vento forte vem para todos. E quando essa tempestade ela vem de todos os lados, é quando tudo aquilo que não é aparente é descoberto. De cima a tempestade, de baixo vem rio transbordando, do lado vem ventos fortes. Isso quer dizer quando os problemas eles vêm de todos os lados. E eu não quero que vocês pensem de forma alguma que todos os problemas causados na nossa vida, eles são causados pelo diabo. Porque existem desertos que a gente passa, que são trazidos por Deus. Existem tempestade. A palavra mesmo diz que Deus ele se manifestava através de tempestade. Então existem tempestades que são trazidas por Deus também. Mateus 4, no versículo 1 diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. E no versículo 8 diz que o diabo levou Jesus ao topo do monte. Então toma muito cuidado e não pense que todas as pessoas que estão no monte, que estão em cima do topo, foi Deus que colocou lá. E também de forma nenhuma nós podemos ter a certeza de que todas as pessoas que estão passando pelo deserto foi o diabo que colocou lá. Porque a palavra ela nos dá a garantia que existem desertos que nós somos levados pelo Espírito. E existem topos que as pessoas são levadas por Satanás e não por Deus.
Mas a verdade é que aqui a Bíblia, ela não fala em nenhum momento para se preparar se a tempestade vier, se o vento soprar, se o rio transbordar. Ela nos garante como sendo algo certo. Em algum momento a tempestade virá. Em algum momento as coisas saem do nosso controle. Em algum momento é certo que a nossa casa será abalada por algum lado. Em algum momento vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. E esse é o momento que Deus mais ele me trata. Essa é a área que Deus mais me toca. Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de ter nada que saia do meu controle. É muito difícil para eu aceitar as coisas fugindo do controle das minhas mãos. Mas é aí que Deus ele mais me trata, que é na minha fraqueza. E eu sempre falo para vocês que toda palavra que eu trago aqui, primeiro Deus tratou comigo. Primeiro Deus fez em mim. Primeiro Deus falou comigo. E só depois eu tenho autorização para trazer aqui para vocês. Que Deus me livre de algum dia eu trazer uma palavra aqui vinda de Deus. Que Deus não tenha primeiro tratado em mim. Que Deus não tenha primeiro falado comigo. Que Deus não tenha primeiro revelado a mim. Para depois eu trazer para vocês. Então, primeiro, Ele mostra no meu coração. Primeiro, Ele transforma o meu coração. Para aí sim, eu poder ter autoridade para trazer para vocês. Mesmo em processo. Mesmo na caminhada. É claro que eu não sou perfeita. É claro que eu ainda me revolto com coisas erradas. É claro que eu ainda estou num processo, porque se a gente fosse perfeito, a gente não estaria aqui. Eu sempre falo, eu estou aqui, eu sou cheia de defeito. Eu tenho muita coisa para melhorar. Mas uma coisa é certa. Toda a palavra que eu trago aqui, primeiro Deus falou comigo. E quando Deus me entregou essa palavra, foi tão forte, tão necessária para mim, fez tanta diferença na minha vida, que ardeu no meu coração, para eu poder transbordar isso. Porque talvez tenha pessoas aqui que estão construindo as suas casas sobre areia, estão construindo casas de aparência, estão querendo fingir que servem a Deus, estão querendo forçar que amam a Deus. Talvez porque virou moda, talvez porque é bonito, talvez porque vai causar uma boa impressão. Mas Deus colocou essa palavra no meu coração para realmente trazer uma mudança de atitudes. Porque a verdade dessa palavra é que não importa. Para Deus não importa o que a gente está mostrando por fora. Não importa, eu posso estar aqui falando dele, mas se não tiver firmado por dentro, a hora que vier uma tempestade, tudo se acaba. O segredo, o mistério e o verdadeiro sentido do Evangelho, ele está na fundação. Ele está no secreto. Ele está naquilo que ninguém vê. O verdadeiro relacionamento com Deus não é fazer live. Não é postar foto que está no culto. Não é ir na igreja. Não é comprar ingresso para ver o pregador famoso. Não é ficar indo de igreja em igreja procurar aquele é famoso, agora o famoso vai aqui, agora vai lá. Isso não é o verdadeiro relacionamento com Deus.
O verdadeiro relacionamento com Deus está naquilo que ninguém vê. Está naquele momento que ninguém posta, que ninguém acha bonito, que muitas vezes dá preguiça, que muitas vezes é cansativo. Está naquele tempo que muitos não querem passar. Na construção de uma casa, na construção de um prédio, na construção de qualquer coisa, ninguém quer ir lá ver cavando no chão. Não é bonito, não tem graça. A fundação, ela é feita no secreto. Os alicerces são firmados quando ninguém está vendo. As construtoras, quando vão levantar um prédio, elas até fecham ao redor quando elas estão fazendo a fundação. A gente passa e só vê que é uma construção porque tem placas. Ninguém vê o que está sendo feito ali, porque é feio, porque tem buraco, tem máquinas. Ali é o secreto. É ali, quando a gente está construindo, quando a gente está firmando a nossa base. É quando Deus ele faz a gente abrir o nosso coração e vem toda a lama para fora. Vem toda a sujeira. Não é bonito de ver, não é legal. Não é prazeroso. Mas é ali. É ali que tem toda a verdade. Porque se não existir o secreto, se não existir a busca, se não existir a fundação, não existe força. Tudo que vem para fora é de mentira. Ali é o momento mais importante da caminhada. Aquilo que ninguém vê e aquilo que ninguém quer mostrar. Quando a gente vai para o secreto, é ali que importa muito mais do que a casa bonita, do que está sendo mostrado por fora. Antes da casa subir, é preciso trabalhar embaixo. Antes da casa aparecer, é preciso cavar embaixo. É preciso firmar alicerces embaixo. Antes de aparecer o ministério, antes de aparecer qualquer coisa na nossa vida, é preciso que a gente se prostre. É preciso que a nossa cabeça se incline. É preciso que o nosso joelho vá no chão. Antes de qualquer coisa subir e aparecer, é preciso que o secreto, aquilo que ninguém vê, esteja firme. Para uma casa ser segura, é preciso muito trabalho. Para um casamento ser saudável, é preciso muito trabalho. Para os filhos estarem lá fora e serem educados e serem gentis, é preciso muito trabalho onde ninguém vê. É preciso muita entrega. É preciso cavar e firmar alicerces seguros. E hoje em dia, pouco se é falado sobre o esforço. Pouco se é falado sobre firmar alicerce, sobre cavar cisternas. Pouco se é falado sobre planejar o futuro. Pouco se é falado que sim, vai existir tempestade. Pouco se é falado que sim, o diabo está ao nosso derredor, procurando brechas para tentar nos atacar. Pouco se é falado que sim, que existe a tempestade, que existe o transbordar de rios, que existe o vento forte, que uma hora ou outra vai bater. Pouco se é falado para firmar
para ficar firme, para buscar, para ter entendimento. Muito se é falado da graça e a salvação. O que eu creio é que sim, ela vem pela graça. Eu creio sim que Jesus pagou o preço pela nossa salvação. Eu creio sim que nós somos salvos pelo favor imerecido de Deus. Mas eu também creio que para a gente viver a vida abundante que o Senhor quer que a gente viva, é preciso esforço. Eu também creio que a graça, ela é, sim, o oposto de mérito, mas ela não é o oposto de esforço. Eu creio sim que a gente precisa buscar a nossa santificação e isso exige esforço. Isso exige construção, isso exige cavar. Assim como diz, houve um homem que ao construir uma casa cavou fundo. E hoje eu ainda estava falando até com a minha prima. Hoje, se a gente vai falar de construção, é muito fácil imaginar. A gente vê máquinas nos terrenos e elas cavam e é tudo muito rápido. Só que Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás. Não existia máquina. Então o que Jesus falava é sobre um esforço, sim. É como uma casa que ele cavou fundo. E ele colocou os alicerces na rocha. Então existe um esforço. É preciso cavar. A rocha está lá. A rocha é Jesus. A rocha está disponível para mim e para você. Mas é preciso cavar para colocar os nossos alicerces no lugar certo. E não na areia, onde o vento leva, onde a água destrói. Cavar, construir, isso é demorado. Isso não é do dia para a noite. Isso não é de uma hora para outra. Dá trabalho. Mas é preciso, a todo tempo, continuar. É preciso, sim, intencionalidade. Tem intenção no que a gente está fazendo. Tem intenção em quem a gente está buscando. Porque como que nós, que somos a imagem, que somos formados à imagem e semelhança de Deus, por que nós não precisaríamos nos esforçar para ter a nossa casa firmada na rocha? Eu vejo a nossa geração cheia de Judas. E a minha oração é sempre, Senhor, que eu não seja como Judas. É uma geração cheia, lotada, de pessoas que queriam estar junto, de pessoas que queriam caminhar junto, de pessoas que querem ver os milagres de Jesus. É uma geração cheia de Judas que quer ter o teu nome na roda de Jesus. Quer ter o teu nome escrito como quem anda com Jesus. Mas não quer compromisso. E é assim que está a nossa geração. Cheio de pessoas querendo caminhar, querendo falar que anda junto. Pessoas que querem ver tudo o que Jesus tem poder para fazer. Judas queria ver os milagres. Judas queria estar no meio do povo. Tá na igreja no domingo, tá na live na sexta. Mas não tem compromisso com Jesus. Não tem compromisso no secreto. Não tem compromisso com a palavra. Ouve, ouve, ouve. E não põe nada em prática. Escuta a live, chora, arrepia, vai no culto, empolgação. Nossa, me arrepiei, Deus falou comigo. Nossa, foi bênção. Mas sai
e não põe nada em prática. E é por isso que não constrói alicerces firmes. E é por isso que cai na primeira tempestade, cai no primeiro vento, cai no primeiro transbordar de rios. Não é fácil fazer a fundação, mas é o processo mais importante. Sem uma fundação bem feita, a casa cai e grande é a sua queda. Se a gente construir uma casa e o telhado ficar mal feito, entra água na casa. Se a gente construir uma casa e a janela ficar mal feita, entra vento na casa. Mas se a gente construir uma casa e a fundação for mal feita, não importa todo o resto ser bom, porque cai tudo junto com ela. Não resta nada. Não resta parede, não resta móveis, não resta janela, nem telhado. Quando não tem a fundação, nada importa. E nós podemos, sim, construir fundação melhor. Talvez até hoje, as nossas casas elas não estavam tão firmadas como a gente gostaria. Talvez até hoje, tudo que nós escutamos nos fizeram firmar a nossa casa naquilo que não era eterno. E eu sei que talvez tem pessoas aqui que possam estar pensando assim, mas pra mim é difícil. Mas o meu marido não ajuda. Minha mulher não ajuda, os meus pais não ajudam. Pra mim é muito difícil porque outras pessoas não estão contribuindo com a minha construção. Mas Jesus não está falando com os outros, Jesus está falando com você. Jesus está falando do seu relacionamento com Ele. Jesus está falando da sua busca. Jesus está falando do seu coração. Em nenhum momento na palavra, Jesus falou para a gente construir a nossa casa no terreno do vizinho. Ele não está falando para a gente firmar a nossa casa, firmar a nossa identidade, o nosso coração na casa do vizinho, no terreno do vizinho. Jesus, ele está falando para firmar a nossa casa na rocha, que é Ele. É firmar a minha casa na rocha, que é Jesus. É firmar a sua casa na rocha, que é Jesus. É você se firmar nele. Chega de dar desculpas porque o outro não ajuda, porque o outro não faz. A minha esperança não pode estar firmada em nada que não seja Jesus, porque se ela estiver firmada em qualquer outra coisa, uma hora vai acabar. Se a minha esperança estiver firmada no meu marido, se a minha esperança estiver firmada no emprego, se a minha esperança estiver firmada na conta bancária, se a minha esperança estiver firmada em qualquer outra coisa que não seja Jesus, uma hora cai, uma hora decepciona. Talvez toda a esperança que você tenha seja no seu dinheiro, seja no seu emprego, seja no que você faz, seja no que você é. Mas nessa noite, eu creio de todo o meu coração que o Senhor, Ele está revelando aos nossos corações que Ele é a rocha, que todo o resto é areia, que todo o resto, você pode ser muito bom no que você faz, mas se a sua esperança não estiver firmada no Senhor, é areia. Uma hora o vento leva. E hoje é dia da gente firmar a nossa esperança no Senhor. É dia da gente firmar a nossa esperança em Jesus. E
Hoje tá mais demorada a live, e eu creio que se você tá aqui até agora, é porque Deus tá falando com você. Talvez até agora você nunca pensou onde a sua esperança estava sendo firmada. Talvez até agora você nunca tinha entendido o quão importante é ter a intimidade, é ter o secreto, é ter a sua fundação firmada em Deus. Não é ter a sua fundação firmada na live de sexta-feira. Não é ter a sua esperança firmada no seu trabalho ou no seu casamento. Talvez você tá aqui porque é Deus falando com você que a sua esperança tem que estar firmada nele. Que o que você precisa é de tempo com ele, é de intimidade com ele, é de pôr em prática tudo aquilo que você escuta e que você não tem coragem de pôr. Talvez se uma tempestade passou sobre a sua vida, talvez uma tempestade aconteceu na sua casa, talvez uma tempestade aconteceu dentro das suas emoções e no seu coração. Mas você ainda tem tempo. Você ainda pode, a partir de hoje, construir. Você ainda pode, a partir de hoje, firmar alicerces seguros. Você ainda pode, a partir de agora, voltar para Deus e dizer para Ele: Senhor, me perdoa, eu quero estar segura em Ti. Eu quero, Senhor, firmar os meus alicerces em Ti. O Senhor é a rocha, não sou eu. Não é homem, é Deus. Talvez você pode estar aqui ouvindo e falar que você nunca passou por nenhuma situação, que sobre a sua vida nunca veio nenhuma tempestade. Em nome de Jesus, que demore para vir. Mas a palavra nos garante que uma hora vem. Uma hora a gente perde o chão. E enquanto essa hora não chega, trabalhe na fundação da sua casa. Enquanto essa hora não chega, passe tempo com aquele que é a rocha. Mais importante do que ter uma casa aparente, mais importante do que ter um trabalho aparente, mais importante do que ter uma embalagem que chama atenção, é ter o seu alicerce firmado em Deus. Muito mais importante, mais do que querer falar para os outros. E isso é o que Deus tem tratado comigo. Mais do que querer falar para os outros, busca ouvir o que o Senhor fala para você. Busca ouvir o que o Senhor está querendo te ensinar e põe em prática. Porque é inevitável. Quando o fundamento é feito, é inevitável. Quando a casa se levanta, todos vêm. A própria palavra diz que Moisés, quando ele ia falar com Deus, ele voltava e o rosto dele brilhava. É inevitável. É inevitável que você mude a sua maneira de agir, a sua maneira de falar, seu modo de se vestir, seu modo de agir. É inevitável que os outros vejam a sua casa. Só que busque essa casa que todos veem estar firmada na rocha e não na areia. Não faça de mentira. Não faça só para parecer legal, só para parecer bonzinho. Faça de forma natural, de tão firmado que você está. Todos conseguem ver e contemplar a beleza do Senhor através da sua vida. A palavra aqui, ela diz que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, a casa do prudente, né? E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. A palavra não diz que ela não caiu porque a casa era bonita.
A palavra não diz que ela não caiu porque a casa era decorada, porque a casa tinha seguidores no Instagram, ou porque a casa tinha objetos de luxo. A casa não deixou de cair porque ela usou o melhor cimento. Ela não caiu porque ela estava firmada na rocha. Ela não caiu não por nada que ela tinha de externo, mas por tudo aquilo que ela tinha no interior dela. Ela não caiu por causa daquilo que ela construiu quando ninguém via. Ela não caiu porque ela estava firmada. E naquilo que ninguém viu, foi aquilo que segurou ela de pé. Então muitas coisas acontecem na nossa vida, na minha e na sua vida, onde todo mundo pode olhar e dizer: como que isso está acontecendo? E ela continua de pé. E aí a gente consegue ver, são os alicerces firmados na rocha. Se a sua esperança estiver firmada no seu dinheiro, você vai se decepcionar. Se a sua esperança estiver firmada em homens, você vai se decepcionar. Mas se a sua esperança estiver firmada em Jesus, você não vai se decepcionar. Olhe sempre, sempre, sempre para a cruz. Não olha para mim, não olha para a minha vida, não olha para os seus pastores, não olha para quem você admira. Olha sempre para a cruz. Deus é o único que nunca vai te decepcionar, que nunca vai te abandonar. Os seus amigos abandonam, os familiares abandonam, decepcionam, mas Deus não. E hoje, a partir de hoje, você nunca mais vai poder falar que você não ouviu. E talvez melhor seria você não ter ficado aqui até agora. Porque você nunca vai falar, nunca vai poder falar que você não escutou. Quando chegar o dia de ir lá diante do Senhor, você não vai poder dizer que você não escutou, que era a hora de obedecer, que era a hora de pôr em prática tudo aquilo que você escuta. Melhor seria se fôssemos ignorantes e não soubéssemos que a gente precisa pôr em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Mas agora nós ouvimos, agora nós aprendemos. E agora nós precisamos obedecer. Mas para obedecer não é na força do nosso braço. A gente não pode simplesmente sair daqui e dizer assim: agora eu vou obedecer porque eu preciso, porque eu sou boa. A obediência, ela vem quando a gente ama. É preciso amor para obedecer. Porque a gente só obedece de verdade àquele a quem amamos. E para a gente amar uma pessoa, é preciso que a gente conheça. É preciso intimidade, é preciso tempo, é preciso entrega. É preciso ter momento com a palavra e buscar tudo aquilo que o Senhor quer te falar. Você tem tempo para tudo que é a sua prioridade. Mas a nossa vida física, ela deve ser usada para desenvolver a nossa vida eterna. Nós estamos aqui num treinamento, numa corrida. A palavra de Deus, ela é o próprio alicerce. Quando a gente aplica essas palavras, o vento pode vir, a tempestade pode cair, os rios podem transbordar, mas nós permaneceremos firmes naquele que é o Senhor. É preciso pôr em prática tudo aquilo que aprendemos. Só escutar não muda. Só ir não muda. Só estar presente, só caminhar junto, só ouvir falar, não causa mudança. Não salva, não garante nenhuma certeza de que você vai continuar firme. O que nos garante é sermos praticantes.
obedientes. É a gente temer o Senhor. É a gente buscar e cavar até encontrar. Talvez a gente já cavou um pouco e ainda não encontrou. Talvez você já cavou um pouco e ainda não teve um encontro. Talvez já cavou um pouco, mas ainda não encontrou a rocha. Então é preciso cavar até encontrar. Não para quando você cava e você encontra uma porção de areia, porque aquilo ali vai ser levado. Cave, 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 até você encontrar a rocha. Busque. Bata e a porta será aberta. Busque e você encontrará. Então, nessa noite, o que eu quero deixar para nós é que nós sejamos como um homem prudente. Que a gente possa ouvir essa palavra e pôr em prática. Que a gente possa, a partir dessa noite, cavar a fundo e colocar todos os nossos alicerces na rocha, que é o Senhor. E se a gente não desistir, se a gente não desfalecer, nós iremos encontrar. Ele está na porta, ele bate. Se você abrir, ele vai entrar. Então cave mais um pouco, busque mais um pouco. Porque é certo que a tempestade vem. Mas permaneça firme, firmado na rocha. Coloque toda a sua esperança no Senhor, que a sua casa não vai desmoronar, que não vai ser a sua queda quando uma tempestade vier, mas vai vir para manifestar o poder de Deus e você vai poder se levantar e falar que o Senhor fez isso por você, que foi porque você estava firmada na rocha e por isso você não desabou. Eu quero saber quantas de vocês e quem de vocês, a partir de hoje, quer cavar mais fundo até encontrar a rocha. Quem de vocês, quantas de nós precisamos firmar cada vez mais os nossos alicerces no Senhor e não nas coisas desse mundo? Se vocês estiverem em casa no momento que der, vocês podem fazer uma oração comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Te agradeço, Senhor, porque nessa noite o Senhor trouxe a revelação de quem tu és. Obrigada, meu Deus, por ser a rocha eterna. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, entra no nosso coração e faz morada aqui, Senhor. Não permita, Pai, que as coisas desse mundo nos faça criar uma imagem mentirosa de quem o Senhor nos chamou para ser. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor nos ensine a cada vez mais firmar os nossos alicerces em quem o Senhor é. Obrigada, Senhor, por ser uma rocha disponível para cada um de nós aqui nessa noite. Obrigada por ser uma rocha disponível para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos filhos. Senhor, eu te agradeço. Te agradeço, Senhor, porque Tu não nos desampara, Tu não nos deixa, Tu não nos esquece em nenhum momento, Pai. E eu te peço, Pai, que nessa noite o Senhor se revele, Pai,
cada vez mais na vida de cada um aqui presente. Senhor, nos leva a um arrependimento profundo. Que a gente possa, Senhor, nos esvaziar de nós mesmos e nos deixar ser cheios de Ti, Pai. Senhor, nós não queremos mais aparentar uma entrega que não temos, aparentar, Senhor, uma obediência que não temos. Pai, que a partir dessa noite o Senhor venha trazer, Pai, trazer à luz tudo aquilo que nós precisamos melhorar em Ti. Tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos entregar diante de Ti e dizer: Senhor, toma o controle. Pai, obrigada por esse momento, obrigada pelos ensinamentos, obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito aqui em cada sexta-feira. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. E tudo isso é para a honra e para a glória do Teu nome. Quando o Senhor não quiser mais que isso aconteça, eu estarei disponível, Pai, em Te obedecer. Mas enquanto o Senhor me der ousadia, Pai, e me der as palavras, eu obedecerei o Teu chamado. E eu creio, Senhor, que o Senhor está alcançando vidas aqui. Senhor, constrange o nosso coração, nos leva a um lugar de arrependimento profundo. Pai, eu oro para que batismos aconteçam, para que o Teu derramar venha sobre a vida de cada um, para que casas sejam restauradas, que casamentos sejam restaurados, Pai, que portas se abram. Eu oro, Senhor, para que a cura seja liberada nesse lugar, Pai. Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus da provisão, em nome de Jesus, Pai. Eu peço que Tu repreendas toda ação de Satanás nesse lugar. Todo espírito de dúvida, de incredulidade, de discórdia, Pai, que caia por terra no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui, Pai. Permanece conosco nessa noite. Eu oro, Senhor, para um sono agradável, Pai. Que pessoas aqui nessa live que não conseguem dormir, Senhor, que tem pesadelos, que tem insônia, que nessa noite, Pai, os Teus anjos venham trazer um sono profundo, Pai. Que eles possam testemunhar do Teu agir nessa noite, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Eu coloco diante de Ti toda a minha esperança. E nessa noite, Pai, eu firmo toda a minha esperança em Ti. Obrigada por ser a rocha eterna da minha vida. Obrigada, Senhor, porque eu posso firmar a minha família em Ti, eu posso firmar os meus filhos em Ti, eu posso firmar esse ministério em Ti. Senhor, porque se não for o Senhor, tudo desmorona. Então eu coloco em Tuas mãos, Pai, tudo que sou e tudo que tenho, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Boa noite. Deus abençoe vocês. E meditem nessa palavra. E orem a Deus. O que Deus quer de vocês? Orem e peçam a Deus o que vocês podem. Qual a construção que vocês podem fazer a partir de hoje? O que Deus quer mostrar para vocês com essa palavra? Orem sobre isso, porque eu sei que Deus, Ele está se revelando aqui. Amém? A semana que vem não vai ter live, tá? Eu vou deixar um recadinho depois no Insta, que semana que vem não teremos. E na próxima a gente volta. Tchau pra vocês, boa noite. Hoje eu não vou ficar de papo não, porque essa palavra foi muito forte pra mim. Espero que tenha sido pra vocês. E a gente precisa meditar nela e saber e entender
onde a nossa esperança está firmada. Então que a gente firme a nossa esperança no Senhor. Amém? Amo vocês de todo o meu coração. Obrigada por serem resposta de oração, resposta do meu clamor. E eu creio que Deus ele vai trazer um grande avivamento em nossas vidas. Eu creio que essas lives, elas não são um passatempo. Elas são para trazer um prumo para as nossas vidas. Deus ele está alinhando muitos propósitos de muitas pessoas que não tinham casa, que não tinham lugar, que não se viam pertencentes a nenhum lugar. E Deus ele colocou essas lives para encaminhá-los para o caminho dele. Então, agora o que a gente precisa fazer é praticar tudo aquilo que a gente tem aprendido aqui. Amém? Deus abençoe vocês. Um beijo. Até dia... Deixa eu ver. Sem ser semana que vem é outra. Hoje é 5. Até dia 19, tá bom? Dia 12 não teremos. Deus abençoe vocês.